Hi there, folks! Eu sou o Thiago Moser, coordenador pedagógico do Inglês da Sebrusa, e sejam bem-vindos ao segundo Expandindo Seu Inglês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre false cognates. Vamos entender um pouco o que é isso. Bom, a palavra cognate, no português cognato, significa uma palavra que tem uma origem comum. Assim, nós temos línguas diferentes que nós temos palavras que possuem uma certa similaridade, mas nem sempre ela tem o mesmo significado nas duas línguas. E é aí que nós temos que prestar atenção, porque isso pode gerar confusões e essa associação pode ser perigosa. Então, nós temos diferentes pares linguísticos. Por exemplo, no português e no espanhol, nós temos várias palavras que, a princípio, pela familiaridade que nós temos com a escrita ou com o som, nós podemos interpretar como sendo algo parecido na nossa língua, quando, na verdade, o significado original daquela palavra, apesar de ser similar à escrita e à pronúncia, na língua original, ela tem um significado diferente do que nós achamos que ela tem, só pela similaridade com a nossa língua. Então, vamos ver alguns exemplos, na verdade, com o par linguístico português e inglês. Bom, vamos começar com a palavra actually. Nós podemos pegar a raiz, o adjetivo actual, como sendo algo atual, se pensarmos no português. Na verdade, no inglês, actual, o adjetivo até pode ser utilizado como algo do presente. Mas, na verdade, o advérbio actually, então nós temos advérbios no inglês, em sua grande maioria, possui a terminação ly, que é o equivalente do mente, velozmente ou antecipadamente, né, os advérbios da língua portuguesa. Então, se nós pensarmos em actual como algo do presente, atual, e o ly comumente, nós temos o adjetivo atualmente. O advérbio atualmente. Mas, na verdade, actually não tem essa aplicação no sentido de algo que está no presente. Nós pegamos do adjetivo current e nós temos currently. Currently seria mais próximo, em tradução e aplicação, ao que nós usamos no português como atualmente. Então, actually, em vez de representar algo do presente, é usado para enfatizar e para reivindicar um fato. Nós podemos usar como, de fato, algo aconteceu ou algo é de uma maneira, como uma palavra que reforça isso. É assim que é utilizado o actually. Vamos ver o nosso segundo false cognate, terrific. Quando nós pensamos em como isso soa no português, nós temos uma palavra que nós podemos associar que vem de terrível. Na verdade, terrific em inglês tem exatamente o significado oposto disso. Terrific é algo maravilhoso, incrível, num sentido positivo, no sentido de uma surpresa positiva. Mas o interessante é ver que nem sempre foi assim. A origem da palavra terrific, pelo menos no seu uso na década de 1660, de acordo com o Merriam-Webster Dictionary, vem do latim terrificus e do verbo terrere, to frighten. Então, realmente era assustar, era algo terrível no sentido de ruim. Essa interpretação começou a se modificar a forma que ela tem hoje no começo do século XX, quando terrific começou a ser usado para intensificar qualquer tipo de quantidade, seja ela ruim ou boa, no caso da intensidade de uma ação, por exemplo. E, gradualmente, essa intensidade passou a se referir como algo cada vez mais positivo, até chegar no jeito que terrific é utilizado hoje em dia. Então, isso realmente pode gerar uma confusão, porque ele tem exatamente o antônimo, o contrário, não sendo terrível. Em inglês, algo terrível, de realmente bem negativo, horrível, é terrible. Então, terrific, não associar com o português terrível, apesar de que ele pode remeter a uma associação nesse sentido. Hi there, Jim. Hi, man. What's up? Yeah, so I heard your mom was sick. Is she okay? Yeah, not so good. She's still in the hospital.
Ah, sorry, man. That's terrific. E o terceiro vocábulo de hoje, nós temos fabric. Pela associação com o português, nós podemos pensar em fabric como uma fábrica, uma indústria. No entanto, se eu usasse a frase I work in a fabric, estaria errado, porque fabric é o tecido, a malha, como por exemplo nós temos em uma roupa ou em um tapete. É o frame, a estrutura de construção de um tecido. Esse é o fabric, como por exemplo o jeans é um fabric. E a palavra fábrica, em inglês não é fabric, é factory. Então nós teríamos o correto, I work in a factory that produces cloth fabric, por exemplo. Trabalho em uma indústria, numa fábrica que produz malha, que produz tecidos para roupas. Então, nós temos vários false cognates em vários pares linguísticos, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos no inglês e no português. E em outros episódios desse bloco, nós podemos acrescentar mais ao vocabulário de false cognates. O importante é sempre pensar que, pela similaridade que uma palavra possui no inglês, ela realmente pode ser parecida como o português. Nós temos comunicação, communication. Então, há várias palavras que essa associação realmente pode ser feita, porque essa palavra é similar à língua, mas nem sempre. E é aí que nós temos que prestar atenção nesses false cognates. Bom, novamente fica o meu convite, siga Cebrusa nas redes sociais e acompanhe mais novidades da língua inglesa nesse bloco. Until next time.